Shalom, amados, graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Quer dizer que é um grande prazer e uma grande honra nós estarmos aqui na Ruios Academy, essa academia de filhos maduros, e hoje eu quero trazer mais um poder da palavra do Senhor em sua vida, uma semente para que isso venha a frutificar, venha a dar frutos e que você possa ser um propagador do Evangelho no Senhor. 2 Timóteo, capítulo 4 e o versículo 3. Desde o primeiro, né, desde o versículo primeiro, você vai ver que o apóstolo Paulo ele está trazendo uma admoestação a Timóteo. E uma delas é o seguinte, vamos ler agora? Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Olha o que ele está falando. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres, doutores, conforme suas próprias concupiscências, e não só desviarão os ouvidos da verdade, como se voltarão para as fábulas. Versículo 5: Tu, porém, sê sóbrio, e em tudo sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Meus amados, que mensagem maravilhosa que o apóstolo Paulo está trazendo aqui para a vida de Timóteo, o seu discípulo. O apóstolo Paulo agora está trazendo uma grande relevância, dizendo o seguinte: ei, exorta, pregue a palavra a tempo e a fora de tempo, porque chegará um tempo em que as pessoas simplesmente não estarão mais lhe ouvindo, terão comichão nos seus ouvidos e automaticamente buscarão para si mestres e doutores conforme a inclinação da sua alma, conforme a inclinação do pecado, para que possa agora estar sendo suprido diante do corpo nessa necessidade e entender e achar, por exemplo, que está no caminho correto. O apóstolo Paulo está trazendo aí uma admoestação na vida de Timóteo, dizendo o seguinte: ei, cumpra a palavra. Faça aquilo que você foi chamado, ou seja, continue pregando a palavra verdadeira a tempo e a fora de tempo. Meus amados, nós vivemos hoje num tempo em que as pessoas entendem que tudo está debaixo da graça e que através da graça eles criam a hipergraça e automaticamente dizem o seguinte: ei, eu posso viver de toda e qualquer maneira e automaticamente estarei sendo salvo. Amados, a graça no grego significa também a capacitação. Então, ou seja, quando nós, os justos agora, que vive pela fé na graça, nós entendemos que nós temos agora uma capacitação, junto com a nossa fé, de nós alcançarmos a natureza de Cristo em nós. Pois se somos um ser tripartido, aonde nós temos espírito, alma e corpo, né? E a gente consegue entender que através disso, para quem me acompanha no canal sabe, toda a narrativa que a gente tem em relação a isso. Fomos recriados em Cristo Jesus mediante a fé. Estávamos mortos pelo pecado de Adão e Eva, mas após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, confessando o seu nome com a nossa boca, nós somos agora vivificados, segundo o conceito do Senhor em nossa vida. Então a gente começa a entender que essa vivificação que está em nós, né, você vai ver lá, por exemplo, em Efésios capítulo 2, versículo 4 a 6, fala sobre isso. Efésios 1, 13 fala sobre nós sermos agora selados com o Espírito Santo. Então tudo isso nos trouxe um combo, e um deles é o fruto do Espírito, que nos traz agora capacitação, graça, para que nós possamos manifestar a natureza de Deus em nós, a natureza de Cristo em nós, através do fruto do Espírito. Então, uma vida no Espírito é você andar na contramão. E andar na contramão significa que uma vida no Espírito não é você andar irado, uma vida no Espírito é você andar em paz. Uma vida no Espírito não é você não ter domínio próprio. Uma vida no Espírito é você ter o domínio próprio. Mas, na maioria das vezes, somos guiados pela nossa alma. E aí que está a grande questão. Pessoas buscam agora mestres para que possam suprir esse ego, ou seja, essa falta de renovação de mente que é necessária.
Por quê? Porque você tem a graça barra capacitação de manifestar o fruto do Espírito em você, em nós, para que possamos agora sermos luz para as outras pessoas. Então, diante disso, as outras pessoas estarão se espelhando em nós, porque nós estaremos espelhando a natureza de Cristo. Não é à toa, por exemplo, que a palavra diz: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando isso, trazendo uma convicção de fé para ele, que ele estava ali espelhando o Senhor Jesus Cristo. E ele está dizendo o seguinte: ei, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E essa é uma grande oportunidade que você tem de você estar se transformando através de uma renovação de mente. Colossenses capítulo 1 e o versículo 13 diz que você foi arrancado, transladado de um reino de trevas para um reino de luz. E quando isso acontece? Numa vida no Espírito. E no Espírito você é arrancado dessa escuridão para você andar num reino de luz, aonde você vai estar manifestando o fruto do mesmo. Então, meus amados, que nós possamos entender agora que nós não devemos estar buscando mestres de um lado para o outro que simplesmente vão combinar com aquilo que a gente tem de entendimento, mas que nós possamos agora nos sujeitar à palavra de Deus e sermos admoestados, sermos exortados, assim como o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, que nós possamos ser fiéis aos nossos líderes e que nós possamos estar caminhando agora diretamente rumo para a eternidade. Eu quero deixar aqui um shalom, um beijo no seu coração e nos vemos nos próximos vídeos.